Você participa do Bastidores, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 199-7102-1493, 199-7102-1493. Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre o Congresso, aquele impasse sobre o orçamento impositivo, ele ainda não chegou ao fim. Em clima de desconfiança, o Congresso suspendeu a sessão de ontem, né, que discutia o controle de 30 bilhões de reais do orçamento do governo e ficou para hoje a análise desse e de outros vetos do presidente Jair Bolsonaro. O Alex Guzmão traz as informações para a gente. Vamos acompanhar. Segundo parlamentares, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve sim. O acerto é para que o Congresso mantenha o veto presidencial. Em troca, o parlamento aprova 3 projetos que regulamentam o orçamento impositivo, que foi criado como emenda à Constituição há quase 5 anos. A proposta é para que o Congresso defina apenas 15 bilhões dos 30 bilhões de reais previstos inicialmente. E mesmo assim, se as emendas tiverem ligação com projetos do Executivo. A sessão foi suspensa porque os projetos só chegaram ao Congresso no fim da tarde. Há a busca do entendimento e da construção do diálogo para resolvermos vácuos legislativos em relação ao orçamento impositivo, que todos nós deveremos cumprir, porque já estão assegurados na Constituição Federal. A votação dos vetos será concluída nesta quarta. Já os projetos do governo de regulamentação só serão apreciados na próxima terça, depois de passarem pela Comissão Mista do Orçamento. Jair Bolsonaro surpreendeu ao postar numa rede social que não houve acordo entre o Planalto e o Congresso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, endossou a posição de Bolsonaro, apesar do entendimento ter sido anunciado por Davi Alcolumbre. Não existe o acordo para derrubar ou não derrubar o veto. O Congresso evoluiu para poder fazer a manutenção dos vetos. Por quê? Porque havia realmente muitas lacunas na regulamentação do orçamento impositivo. Ninguém quer que a máquina pública pare. Muito bem, Zezé, no Bastidores do Poder não, é agora, o Bastidores do Poder, 90 minutos da Rádio Bandeirantes, hoje de manhã você falava que os bolsonaristas, eles tinham ficado irritados, né, com o que seria ali um presidente da República cedendo a, entre aspas, chantagens do Congresso, que muita gente não gostou disso, né? Então, ontem foi um dia bastante tenso e eu estou aqui, a gente falava aqui no intervalo, como é que estão as coisas nesse momento, porque está um silêncio assim ensurdecedor acerca desse assunto. Ontem, o que aconteceu? A gente está vendo uma disputa agora que tem 3 vértices. A Câmara dos Deputados, que queria derrubar o veto, o Executivo, que agora não sabe para que lado cai, e o Senado dividido em 2, e com votos suficientes para manter o veto do presidente Bolsonaro. Bom, só que a Câmara, né, tem aquele bando ali do Centrão, que vocês sabem os partidos que são, e esse povo disse, tudo bem, a gente vai perder, o veto vai ser mantido, mas a partir de agora, presidente, nós vamos pegar no pé dos seus filhos. Seus filhos têm representações no Conselho de Ética, é para lá que nós vamos agora e a gente vai enquadrar vocês lá. Uma chantagem. Não tem outra definição para esse tipo de coisa, né? Ameaçando os mandatos dos filhos do presidente, do Flávio e do Eduardo, para punir o presidente por ele ter rachado o Senado e levado, então, parte do Senado a decidir manter o veto. Ok. Aí, o que foi negociado? Intimidado com essa fala desses caras que ameaçam os filhos, o Bolsonaro mandou 3 projetos para o Congresso. Tá? Desses 3 projetos, ele autoriza, então o veto é mantido, agora aqui nessa votação, só que esses 3 projetos, eles devolvem 15 bilhões para a Câmara e para o Senado, 10 para a Câmara e 10 para o Senado, e o governo fica só com 15. Não, 10 para a Câmara e 5.
E 5 para o Senado, exatamente. É esse o negócio que foi feito. Porque teve um ouvinte hoje falando, você é mentirosa, não teve acordo nenhum, Houve acordo, o veto vai ser mantido, porém, esses 3 projetos enviados pelo governo devolvem 15 bilhões ao Congresso Nacional. É o presidente cedendo à chantagem que foi feita usando os filhos dele. O que o governo ganha, né? Porque até então o que os parlamentares queriam era definir, inclusive, o período em que essa verba teria que ser liberada. Isso. A mudança é que agora a gestão do recurso de liberação desse dinheiro, dessa verba, cabe ao executivo. Esses 15 bilhões, quem vai decidir para onde que vai, que tipo de projeto que vai ser investido, aí sim são os deputados e os senadores. O que eu entendo é o seguinte, o governo acabou, Zezé, tendo que ceder, e cedeu, porque senão ele não iria conseguir nem viabilizar os projetos, mas eu concordo com você que eu acho que ele cedeu muito mais por causa dos filhos do que propriamente pelos projetos que virão no futuro de reforma, principalmente de reforma. Posição microfone, eu acho que está desligado. Foi na hora do seu espirro, será? Não. Então, vamos lá. Eu vou falar novamente, ainda bem que você percebeu. O que eu acho é o seguinte, o presidente da República, só para explicar, quando esse ouvinte disse que você... que eu menti? Que você mentiu, não mentiu. Houve sim um acordo. A diferença é que até então, que os deputados gostariam de ter sobre eles, a decisão, o poder de decisão de liberar a verba no período em que eles quisessem. Agora, essa decisão da gestão dos recursos, de período ou da data, cabe ao executivo e tem que ser do executivo. Por outro lado, o executivo então deixou que 15 bilhões passem a ser definidos, o tipo de projeto onde vai ser gasto esse dinheiro vai ser do Congresso. Então, houve sim um acordo. E o acordo basicamente se deu por aquilo que a Zezé colocou, mais pelos filhos do que propriamente pelos projetos de reforma. Agora, o Centrão, Zezé, além de ameaçar os filhos, também já estava preparando uma oposição ao presidente, inclusive para não passar reforma nenhuma, para não passar nada. Bomba, aumentar o gasto, como se fosse para ferrar o presidente, não a nós então, todos. O que a gente precisa observar é parar de votar nesses caras, sabia? De centrão e tentar perceber o quanto que eles são nocivos para o nosso país. Uma outra coisa que eu gostaria, já que nós estamos falando aí de apoio, hoje, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele pediu apoio, Zezé, do Vem Pra Rua e do MBL para poder apoiar os projetos de reformas administrativa, tributária. Mas ele tem o apoio. Mas ele reforçou isso para poder trazer o apoio popular. Ele está tentando mudar a pauta do dia 15, é isso? Eu não sei se é isso, Marcão, mas ele está pedindo apoio, dizendo o seguinte, eu vou precisar que vocês vão para a rua para poder apoiar esses projetos. Porque agora eu acho que a pauta do dia 15, ela perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Né? Mas eu acho que não. O que ele quer mesmo é o apoio para as reformas econômicas. Agora, eu tenho a impressão que existe, Zezé, da parte da população, um apoio para esses projetos. Sim. A reforma administrativa, a reforma tributária, mesmo da Previdência, que eu mesma achei que não teria um apoio, não foi um desgaste. A reforma da Previdência. Pelo contrário. A população estava apoiando, porque sabe que para o Brasil voltar a se desenvolver, voltar a gerar emprego, voltar a crescer, nós vamos ter que mexer em algumas questões estruturantes. Porque senão você não vai conseguir viabilizar. Só que uma hora o brasileiro vai se cansar, porque teve a reforma trabalhista, tudo bem, precisa, teve a reforma da Previdência, tudo bem, precisa, mas vai sentindo o arroxo, o trabalhador, e a economia não está indo. Tá a passos lentos, devagar. Tanto que a gente teve hoje a divulgação do PIB de 2019, crescimento de 1,1%. Que é nada, baixo, né? Aí quem tem que ser cobrado é o Paulo Guedes, né? Afinal de contas, o que aconteceu para ter um desempenho tão pífio? E ele está sendo cobrado, né, Zezé? Ainda bem. Nesta reunião com o ministro, os representantes dessas entidades que eu falei e de outras, pediram reuniões com os técnicos do Ministério da Economia para que eles possam conhecer os projetos, para eles poderem também defender. Uma das exigências, por exemplo, que eles estão pedindo é acabar com os privilégios. E aí, privilégios são a história dos super salários, dos carros, dos vales paletó, vales isso, vale aquilo. Diminuir o tamanho do Estado e reduzir
a carga tributária, principalmente para o pequeno investidor. Né? É muita exigência. Eu espero que, se atender 30% disso que eles querem, nós vamos estar bem. Então, eu acho o seguinte, o que colaborou para esse desempenho pífio do ano passado? Nós tivemos um presidente que não soube defender a pauta dele. Essa reforma previdenciária, que poderia ter sido resolvida em bem menos tempo, ela só ficou pronta no final do ano por falta de se fazer política, né? Então, eu acho que esse daí foi um dos problemas, e acho que as outras reformas prometidas pelo governo já teriam de estar lá no Congresso Nacional. E não estão. E não estão por quê? Agora, e a história desse PIB, ainda nós tivemos duas questões que está chamando de PIBinho, né? Que foi o consumo das famílias, que foi um dos destaques de 2019. Mas disse que foi o pior desempenho desde 2016. O G1 puxou por isso. A coluna da Miriam Leitão, que é uma especialista em economia, ela disse que foi o que salvou esse PIBinho. E o consumo das famílias, que foi impactado pela liberação do Fundo de Garantia do FGTS do ano passado, vocês se lembram? Tanto que o maior crescimento no ano foi no último bimestre. E também a alta de investimentos de 2,2%. Lembrando, né, que esse patamar, agora o PIB, com esse crescimento de 2019 de 1,1%, a economia brasileira ela fica no patamar de 2013. 7 anos de atraso a economia brasileira sofre neste momento. Esse aumento do PIB, né, ele foi menor do que nos anos anteriores, 2018 e 2017, mas bem melhor do que os anos anteriores, do 16 e 15, né, quando o PIB teve ali uma queda de 3,5%, 3,5% e 3,3%. Então, a economia tenta retomar, mas ainda é o que os economistas apontam também, das crises econômicas que o Brasil já passou, essa é aquela que está demorando mais para o Brasil tirar o pé da lama, né, Zezé? Assim, cada tempo que você olhar, você vai ver uma razão. Em 2018, foi a questão da greve dos caminhoneiros que teve um impacto federal, Verdade. Né? De verdade. Aí, depois, o ano passado, nós tivemos um novo governo, mas um governo que hesitante, não fazia política, e as reformas que eram para ter saído no primeiro semestre acabaram saindo no fim do ano, as outras reformas sequer chegaram, e eu acho que isso deu uma desencorajada no mercado também, na produção e em tudo mais. E esse ano a gente tem o coronavírus, mas eu vi um integrante aí do Ministério da Economia, estou tentando ver o nome dele aqui, falando que o crescimento mínimo desse ano vai ser 2%. Deus te ouça. Exatamente. Vamos aguardar o que vai acontecer nesse ano de 2020.